Converso neste momento por telefone com o médico Dr. João Luiz Bremer, direto da cidade de Berilo, que gentilmente aceitou conceder entrevista à nossa equipe, falando a respeito de um trágico e grave acidente registrado já no perímetro urbano da cidade de Berilo, que fica no Vale do Jequitinhonha. Infelizmente, um caminhão despencou de uma ponte, o motorista sofreu ferimentos graves, mas antes que ele viesse a óbito, ele recebeu os atendimentos. E o médico, Dr. João Luiz, foi um dos profissionais que foi até o local para prestar esses atendimentos. O que de fato aconteceu? O que chegou para vocês no momento do acionamento? Doutor, boa tarde, obrigado pela disponibilidade. Boa tarde, Elcio, tudo bem? Ontem, às 18h30, mais ou menos, nós recebemos uma ligação lá no hospital que tinha ocorrido um acidente com um caminhão, mas até então a gente não sabia da extensão. E o tempo passava, a gente não recebia mais informações, meu expediente acabou às 19 horas, eu fui até o local, né? E chegando lá eu tive a dimensão da gravidade, né, da extensão. E tinha muita gente no local, já tinha polícia cercando, né? E eu fui levando alguns equipamentos já, né, fora do meu horário de serviço. E eu encontrei um cenário de destruição lá. A ponte quebrada e, assim, muita gente lá na parte de baixo, que inclusive é uma ponte de 15 a 20 metros, uma altura significativa para um caminhão, né? E quando eu desci lá embaixo, assim, o que me chamou a atenção principalmente foi o trabalho da população tentando salvar o motorista. Ele estava vivo, né? Ele estava consciente naquele primeiro momento e pedindo ajuda, inclusive. Então, assim, se juntaram e tudo mais. E quando eu cheguei, ele já estava um pouco mais cansado, digamos assim, o motorista, né? Eu e a equipe de enfermagem, o SAMU também chegou depois. A gente tentou prestar os primeiros socorros com o que era possível, porque infelizmente a única visível dele efetivamente era o braço que estava lá de fora, sabe? Nas ferragens, que ele estava preso, né? Sim. Mas à medida que o tempo foi passando, isso foi questão de, no máximo, de 1 hora, né? Ele foi ficando cada vez menos responsivo. Eu cheguei para conversar com ele, pedi para ele apertar minha mão, se ele estava me escutando, se ele estava sentindo alguma coisa, né? Entendi. Ele apertou a mão, né? Mas por toda a dinâmica do acidente, né, ter caído o caminhão, ele estar ali dentro, se apresentava com múltiplas fraturas, né? Ele faleceu no local ainda, doutor? Ou ele chegou a ser retirado e ser levado para a unidade de saúde? Ele não chegou a ser retirado. Estava muito difícil para tirar ele dali de dentro, sabe? Entendi. Eu conversei com ele, mas houve um momento em que eu fui aferir os dados vitais dele, né? E ele já estava sem pulso, ele não estava respondendo mais. E eu constatei o óbito dele naquele momento. Bom, o senhor tem conhecimento se trata-se de um profissional, trabalhador, morador daquela região, ou ele estava apenas de passagem lá na cidade de Berilo? As informações que nos chegaram foram as seguintes: ele estava vindo fazer uma entrega a partir de São Paulo, ele não é da região, né? O local que ele estava indo não me é sabido, mas outra informação, né, que o nome dele é Sérgio. Ele falou com os populares lá no momento que ele estava acordado, né, que o nome dele é Sérgio, mas tem outros detalhes. Bom, essa é uma questão, assim, administrativa relacionada à polícia, mas é claro que vocês ali conversaram entre si, vocês também ouviram muita coisa. O que pode ter acontecido, doutor João, e que ocasionou esse acidente? A princípio a gente sabe que o caminhão, até pelas imagens, ele teria despencado de cima da ponte. A ponte quebrou, o caminhão apresentou algum problema mecânico. O que chegou para vocês nesse sentido? Analisando a ponte, né, eu fui lá hoje cedo de novo para ver como é que ficou o local, né? E, ao que parece, a roda traseira do caminhão, ela quebrou a parte lateral, bem na beirada da ponte, sabe? Sim. E a parte de trás caindo puxou o caminhão como um todo para o chão, né? Tem alguns vídeos que mostram a marca de pneu do caminhão na ponte, sabe? E assim, especificamente o pneu dianteiro, dá para perceber que é a parte traseira do caminhão que tombou, sabe? Quebrou a tábua e tombou o caminhão.
Já houve outros acidentes nesse ponto, doutor? O senhor tem conhecimento? É um local considerado perigoso? Qual que é a situação desse local, dessa ponte aí? E ficou prejudicado o acesso dos moradores? O senhor sabe se está tendo tráfego normal? Não, interditou, a Defesa Civil interditou a ponte, né, até reforma. Inclusive é um local que dá passagem para Virgem da Lapa, né? Uhum. Mas assim, houve outros acidentes ali, eu não sei dizer com tanta gravidade, mas já houve sim, houve relatos. Mas não é um único local de acesso à cidade, não, né? As pessoas têm como chegar até Berilo passando por outra rota alternativa, ou esse é um acesso que trouxe prejuízo para as pessoas que de alguma forma precisam aí entrar na cidade de Berilo? Não, dá para chegar em Berilo, inclusive dá para ir para Virgem da Lapa, que é esse caminho, né? Só que dando a volta por Araçuaí, né? Então não está totalmente isolado, não. Tá certo, doutor. Eu queria agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês, profissionais da saúde, têm realizado. E a gente imagina que, se tratando de uma cidade de pequeno porte, há toda uma mobilização. O senhor até disse que estava de plantão, teria acabado o serviço e foi lá ainda assim para prestar esse apoio e se sensibilizou com a atitude de tantos outros voluntários que estavam lá. E a gente agradece pela disponibilidade de trazer essas informações até a nossa equipe. Por nada, eu queria agradecer a população também por ter se sensibilizado, né, naquele momento ali. Deu para ver que foi um trabalho em equipe assim, natural, sabe? Todo mundo pegou a ferramenta, fez o que pôde, né? Uhum. Mas infelizmente, pela gravidade, não conseguimos fazer mais. Mas espero que a ponte seja consertada, né, que esse tipo de coisa seja evitada com essas reformas. Muito obrigado. Eu conversei com o médico Dr. João Luiz Bremer para o nosso portal de notícias, repórter Elvis Passos.